Abre Hebreus 10 para nós. Hebreus 10. Hebreus 10. Pode ler do versículo 1 ao versículo 4. Preste bem atenção, você que está em casa a leitura. Depois você pode voltar também, né? Você pode assistir. Mas veja bem lá. Hebreus 10. Aqui é bem claro, você entendendo o plano da salvação de Deus, fica começando a entender, mas então caminha por aqui, então. Você vai compreender melhor aí o livro de Hebreus, tá? A carta do escritor anônimo aos Hebreus, né? Vamos lá. Hebreus 10, 1 a 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Tire o pecado. Você está entendendo? Sim. Então, ou seja, os sacrifícios dos animais, por mais que foi Deus que deu todo aquele sistema de sacrifício, o pastor James, por mais que foi Deus que deu todo aquele sistema de sacrifício, todo esse sacrifício que Deus deu, certo? A Bíblia vai mostrar lá na frente que esse sacrifício, esse sangue que era derramado do animal, que acabava pagando o preço, né? Pelo pecado da humanidade, pelo erro do homem, esse sangue não era o suficiente para tirar, para remover o pecado. Você está entendendo? Eu espero que você esteja compreendendo isso aqui, tá? Não removia, ele cobria aquilo que o pastor Jamerson falou ainda há pouquinho. Ele cobria temporariamente o pecado. Aí o que acontecia? Como ele cobria temporariamente, tinha data de validade, no outro dia tinha que trazer o sacrifício novamente. Porque não era um sacrifício perfeito. O senhor está entendendo, Miguel? Sim. Hebreus ainda, por favor. Hebreus ainda. Pode abrir lá, Hebreus, tá. O mesmo capítulo, tá? Hebreus 10, o 11 e 12, lê lá. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados... Está sentado para sempre à destra de Deus. E este que os escritores hebreus falam é Jesus. Agora você pode perguntar, mas por que, pastor, que Deus ele deu esse digamos assim, esse desenho, esse projeto aí do plano da salvação? Por que Deus deu esse projeto, esse plano da salvação usando animais? Por quê? Porque Deus ele é longânimo. Deus, ele é longânimo. Ele veio trabalhando durante gerações e gerações, mostrando para as pessoas que dentro do seu tempo, viu, pastor James? Do seu tempo, não é tempo Cronos, é tempo Kairos, tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Nosso tempo é Cronos, de Deus é Kairos. Dentro do seu tempo, ele iria enviar seu filho Jesus. Agora veja bem, João 1:29. João 1:29. Tá na mão. Pode ler. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Esse tira o pecado. Tira. Sacrifício perfeito. Por que tinha que ser Jesus? Por que tinha que ser um homem? Por que, pastor? Por que tinha que ser um... Por que Deus não aceitou os sacrifícios dos animais? Por que Deus não deixou assim? Né? Por que Deus teve que enviar Jesus? 3:16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas era tão fácil deixar os animais. Tão fácil deixar os sacrifícios. Mas por que Deus não deixou os animais pagar o preço pelo pecado da humanidade? Primeiro, porque o sangue do animal cobria temporariamente. Segundo, que quem cometeu o primeiro pecado não foi o animal. Foi o homem. Foi o homem. Uhum. Você está entendendo? E assim como por um homem, 5:12 de Romanos. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como Adão representa a humanidade pecadora, pastor James? Tá. Como Adão representa a
humanidade pecadora, teria que vir um homem, certo? Para representar aqueles que fossem salvos pelo seu sacrifício, que aceitasse esse plano de Deus. Certo? Certo. Então tinha que ser um homem, não podia ser um animal. E esse homem, ele não podia, porque todo animal que era oferecido como sacrifício, pelo pecado, não podia ter mancha, não podia ter defeito, Mácula. Né? não podia ter mácula. Jesus, ele veio sem pecado, viveu sem pecado, cresceu sem pecado, morreu sem pecado. Recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele, porém nem todos são salvos. Por quê, pastor? Porque para ser salvo é preciso aceitar o plano da salvação de Deus. E aí entra a justiça de Deus. É aqui que entra a justiça de Deus. Por quê, pastor João Luiz? Porque Jesus é a justiça de Deus. Lembra que eu falei de Adão e Eva, que fizeram lá aventais para eles? Sim. E Deus disse, não é assim, não é por aí. Pecado tem que ter morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Tá? Agora, é importante também salientar que muitas pessoas ignoram isso aqui e ainda insistem, pastor, em continuarem a obedecer a lei de Moisés. As leis, porque a lei, porque o sábado, e porque as luas novas, e porque não pode comer carne de porco, e porque as leis de Moisés. Eles insistem em estar abraçando essa lei. Vamos ler a Bíblia? Romanos, para nós, faz favor. Romanos 3:19. Romanos 3:19, 20 e 28, para nós, por favor. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por quê? Porque a lei veio para revelar o pecado do homem, não veio para justificar. A lei veio para dizer o que o homem está fazendo é pecado, para dizer para o homem que ele é pecador, mas não veio para justificar. Pode continuar. Por isso nenhuma carne será justificada. Olha aí. Diante dele pelas obras da lei. Queridos, é a Bíblia que está falando. Não vão atrás dessa gente aí que fica pregando sábado, e pregando lua nova, e pregando, ensinando que tem que obedecer, tem que observar. Está bem claro aqui. Está bem claro. Paulo foi apóstolo dos gentios, ele está falando bem claro isso aqui. Né? Por mais que alguns judeus insistam em querer ainda esperar o Messias e tal, porque o Messias não veio ainda, e porque o Messias para eles não veio ainda, eles ainda estão debaixo da lei, obedecendo a lei, mas os gentios não, querido. Os gentios não. Nós não temos nada a ver com essa questão de lei de Moisés. A lei, ela veio o quê? Servir de aio, Paulo diz, que a lei serviu de aio. O que é aio? Da palavra aio vem a palavra pedaios. É dessa palavra pedaios no grego que vem a palavra pedagogia, que quer conduzir o ensino. Conduzir a criança ao ensino. Pedaios, pedagogo. É daqui que vem a palavra pedagogia, se você não sabe. Então a lei serviu para conduzir Paulo ao caminho da graça. A lei serviu para conduzir Paulo a entender a graça de Deus. Mas a lei em si mesmo, ela não serve para salvação, ela não justifica ninguém. Lê de novo, pastor, por favor. Vamos lá. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E aí? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Tá vendo? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Leu 28? Agora é o 21. Tá. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí Leu 28. 28, você leu? Não, o senhor pediu... Leu 28. Versículo 28. Concluímos, pois... Olha aí. Concluímos, pois... que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não preciso estar guardando o sábado, não posso comer carne de porco, não posso... nada disso, não tenho mais, não preciso. Eu sou gentil que abracei a graça, eu sou gentil que entendi o plano da salvação, Jesus é o fim da lei, certo? Jesus é o fim. Mas eu ainda quero observar o sábado, eu gosto, eu quero... Então, Gálatas para nós, 2:16. Gálatas 2:16 para nós. Eu ainda quero observar a lei, eu gosto da lei. Então vejam bem o que diz Gálatas 2:16. Preste bem atenção. Gálatas 2:16. 2:16.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha aí. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Aí. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém, carne aí é homem, ser humano, pessoa, ninguém vai ser justificado pelas obras. Ah, eu vou observar porque se observar, não, para com isso. Para com isso. Não precisa. Não é necessidade. Você tem alguém na rede social aí ensinando que, porque eu observo os adventos de Cristo, eu observo as leis, porque o sábado, não. Olha, preste bem atenção que eu vou dizer, pastor Jaime, isso aqui é sério, tá? Olha só aqui. Olha bem o que eu vou dizer aqui. Quem ainda insiste em querer observar a lei, presta atenção, isso aqui é sério, é muito sério isso aqui, certo? É uma situação de vida ou morte, tá? Questão de vida ou morte. Quem ainda quer observar a lei, andar segundo os rudimentos da lei, pastor Jaime, só para nós lá em Gálatas 3:10 para nós. Gálatas 3:10 a 13. Gálatas 3:10 a 13 para nós. Veja lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, olha aí, estão debaixo da maldição. Misericórdia. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha aí. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Tá aí. 13. É isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, gente. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí tem uns engraçadinhos aí que fazem quebra de maldição hereditária, viu? Já vi. Gente que não conhece Bíblia, né? Gente que não conhece Bíblia, só pode. Gente que não conhece, eu não vou nem dizer Bíblia, gente que não conhece o plano da salvação de Deus, pastor James. É porque conhecer Bíblia, na verdade, é bem complexo, né? Porque Bíblia é profundo, né? É maravilhosa. Mas o plano da salvação na Bíblia a pessoa não conhece. Fazer quebra de maldição hereditária, que é isso? Jesus se fez maldição por nós. Jesus se fez maldição. Lê para nós Deuteronômio para nós, pastor. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Jesus se fez maldição por nós. Está bem claro na palavra de Deus. 21, Deuteronômio 21, 23. Ele se fez maldição por nós. De maneira que eu não preciso estar observando lei. Porque as obras da lei não salvam, não justificam. Quem me justifica é o sacrifício de Cristo. As minhas obras, por mais bonzinho que eu seja, por mais ajuda que eu faça, por mais... eu falei ainda há pouquinho aqui sobre a questão de ação social. Não sou contra a ação social. Eu faço ação social na igreja. Nós fizemos, né, pastor? Sim. Ação social, nós damos cesta básica, nós damos roupa, nós damos calçado, certo? Agora, a diferença é entre eu fazer para ser salvo e eu fazer porque sou salvo. É essa a diferença aqui. Lê para nós, Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Aí. Tá bem claro. Então Jesus se fez maldição por nós, pastor James. Eu não tenho que fazer quebra de maldição hereditária, eu não tenho que... eu quero observar a lei. Bom, se você observar a lei, presta bem atenção que eu vou dizer para você, meu irmão. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira um pouquinho. Olha só. Toma uma aguinha aqui. Se você ainda acha que precisa observar algum rudimento da lei para você ser salvo, você está dizendo nas entrelinhas para Deus: o que Jesus fez por mim não serviu. O que Jesus fez por mim não foi correto. O que Jesus fez por mim não foi perfeito. Porque Jesus é a justiça de Deus para a humanidade na terra. Não é religiosidade, não é denominacionalismo, não é placa de igreja que vai levar a pessoa para o céu. É você entender o plano da salvação em Jesus Cristo. Por mais que você... Feliz Páscoa, Feliz Natal e coisa, e comemoro a Páscoa lá com coelhinho, que eu nunca vi coelhinho botar ovo, mas tudo bem, e aí celebro o Natal lá com o velho barbudo, que é patrocinado pela Coca-Cola, e aquele negócio todo, né? E dizem que aquilo é Papai Noel, Noel é Natal, Papai do Natal, Natal é nascimento, então estão dizendo que aquele velhinho lá é o pai do Senhor Jesus, né? É uma idolatria tremenda, né?
É uma idolatria tremenda. Nada contra quem coloca Pai Noel em casa, nada contra. Cada um vai ter que prestar conta com Deus. A salvação ela é individual, meu querido. Só que uma vez que você conhece a verdade, uma vez que você é iluminado pelo Espírito Santo para a verdade, você vai fugir dos ídolos, você vai fugir da idolatria, você vai abandonar o mundo, você vai abandonar o pecado, porque você vai ficar com a Bíblia para servir o Senhor Jesus. E quanto mais você agradar a Deus, mais você será abençoado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O homem é abençoado por agradar a Deus. Qual pai não tem prazer em abençoar o seu filho que lhe obedece? Me diga. Então é isso que eu quero que você entenda. Agora eu ainda vou ficar nos rudimentos. Tiago, para mim, pastor James. Tiago, capítulo 2 e 10. 2 e 10. Tiago 2 e 10. Então é isso que eu quero que você entenda. O pastor pode ser até meio contundente aqui na fala, o pastor pode ser até meio inciso, né? Na fala, mas é para você entender. Não adianta você querer fugir e tal. Eu vou viver minha vida como eu quero, da maneira que eu quero. Eu tenho lá o meu cartão de membro, eu tenho lá o meu atestado de batismo, eu tenho lá o meu diploma de batismo. Nada disso vai servir para a tua salvação. Se você não tiver Jesus, não tem como você chegar no céu. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a justificação de Deus. Você tem que crer que ele é a justificação de Deus. Você tem que crer. Certo? Que você herdou o pecado de Adão e Eva, que você nasceu em pecado, logo distanciado de Deus, você tem que crer nisso. Vamos lá, pastor Jamerson. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se não fosse tão sério, seria cômico. Porque olha aqui, ó. Lê de novo, pastor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aí você tem o decálogo de Moisés. Decálogo dos 10 mandamentos. Os 10. Aí você cumpre 9, 1 você erra. Errou tudo. Aí você tem todas as observâncias, certo? Todas as observâncias da lei, porque tem aquelas observâncias que são observâncias proibitivas, certo? Aí você vai observar todas as observâncias da lei. Você vai procurar cumprir todas as observâncias da lei, né? Porque você quer morar no céu, né? Você quer morar no céu. Veja bem aqui, ó. São 365 proibitivas, as leis, tá? Quem faz direito sabe disso, né? São 365 leis proibitivas e são 248 normativas. Isso dá 613 preceitos. Aí tem gente que quer observar isso. Tá certo. Mas nem os 10 mandamentos. Entendeu? Nem os 10 mandamentos. Não consegue. Não tem jeito. Então Jesus é a graça de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus. Jesus é a compaixão de Deus. Porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira. Ele não emprestou, ele não arrendou. Ele deu. Ele deu. O maior presente de Natal quem deu para nós foi o próprio Deus.